Irmãos, nós temos conversado já por mais de um mês no estudo feito no livro de Neemias e temos dado o título seguinte: Engrenagens Bíblicas que nos levam ao sucesso. Nós vamos continuar hoje e vamos entrar na segunda engrenagem. Por quase um mês, nós falamos sobre a importância da visão. Isto porque Neemias, ele recebeu uma visão de Deus na forma de uma informação que ele teve, e aquela informação gerou no coração de Neemias uma visão. No domingo passado, nós falamos sobre os sabotadores da visão. Há sabotadores de fora. No caso de Neemias, na instrumentalidade de Tobias, de Gessem e outros tantos que se constituíram em sabotadores. E falamos também um pouco sobre a autossabotagem, isto é, aquilo que as pessoas dizem entra no nosso coração, gerando abatimento. É quando a pessoa se permite se ver através dos olhos e da opinião dos outros. Há pessoas que cresceram num ambiente marcado por sabotagem. Pais que sabotam filhos, esposos que sabotam esposas e vice-versa. De modo que a pessoa não consegue ter uma vida plena porque se permite, como disse, essa autossabotagem. Eu contei aqui no domingo passado a minha própria experiência. Mostrei a foto do meu pai, que foi oficial da Marinha Mercante, um homem culto, cujo hobby nos finais de semana era passear com a sua vestimenta de gala da Marinha. Tinha um bonito anel que marcava a sua posição como oficial, que viajou o mundo. Quando ele contava as histórias dos lugares pelos quais ele passou, os meus olhos brilhavam. Eu não peguei a fase áurea da vida do meu pai como oficial da Marinha. Eu peguei a fase do homem que se permitiu autossabotagem. Isto porque, movidos pela saudade que sentiam dele, porque ele embarcado viajava 3 meses, ficava fora, ele era navegador. A minha avó pediu que ele deixasse a Marinha, e ele deixou. E em razão disto, ele foi buscar emprego no Lloyd brasileiro, não sei se ainda existe, e chegando lá, a pessoa que o entrevistou disse: mas o senhor é um marinheiro, se o senhor quiser, é uma vaga agora para o senhor viajar através do Lloyd brasileiro. E incorreria na mesma questão, de modo que ele teve um declínio social muito grande, tornando-se de oficial da Marinha, guarda florestal no campo de Santana, no coração do Rio de Janeiro. Eu mostrei aqui a foto do casamento do meu pai. Casou-se com o uniforme da Marinha, passou pelo corredor de espadas que se entrelaçavam. Fato é
que meu pai se tornou um alcoólatra. E foi essa fase da vida do meu pai que eu peguei. De um homem alcoólatra, caído na sarjeta, que gerava em mim um misto de sentimentos de alegria e ódio, amor e ódio, amor porque era o meu pai e ódio por vê-lo caído. Algumas imagens, algumas cenas que ficaram marcadas na minha memória de uma forma terrível, e isso gerou em mim uma afetação. Isso construiu um camarada complexado, agravado pelo fato de um temperamento mais introvertido, tímido. E essa casca só foi quebrada quando eu passei a me ver através dos olhos de Deus. Então eu quero hoje falar sobre a segunda engrenagem. Mas eu não posso fechar essa sequência de estudos. Hoje eu vou falar sobre a segunda engrenagem que Neemias colocou em prática. Mas eu me sinto ainda encorajado a desafiar você que está aqui, ou me ouvindo pela internet, a que não se permita ser sabotado por outros e permitir que no seu coração gere uma autossabotagem. Quantos estão comigo? Estão me entendendo? E eu quero mostrar um vídeo para você de alguém que tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, uma pessoa abatida, uma pessoa murmuradora. Muitas vezes nós agimos diante da autossabotagem, terceirizando responsabilidade. Um filósofo francês, ele disse uma coisa, embora eu não concorde com tudo que ele disse, mas algo que ele disse que eu achei extraordinário. Ele disse o seguinte, que a questão não é o que fizeram comigo, mas sim o que é que eu faço com o que fizeram comigo. Entende? A gente tem a tendência de terceirizar, numa tentativa tola de minimizar a nossa dor, terceirizar a responsabilidade. Então a questão não é o que fizeram com você, mas o que é que você faz com o que fizeram com você. Entende? Quero ilustrar isso da seguinte forma. Imagine que eu tenho aqui na mão uma caixa bonita, embalada num papel dourado, de fino acabamento, com um belo laço, uma fita vermelha, linda. Consegue visualizar isso? E eu chego perto de você e lhe digo assim, aqui dentro tem um presente para você. Sinta o peso do presente. Quantos aqui gostariam de receber um presente? Levante bem alta a mão. Tem gente que não gostaria de receber presente. Mas se eu dissesse para você assim, dentro dessa caixa, com esse papel lindo, esse presente que eu quero dar para você, o que está aqui dentro dessa caixa, é uma serpente. Uma cascavel. Quantos aqui gostariam de pegar esse presente? Mas há pessoas que estão pegando presentes assim, com serpentes venenosas. A questão não é o que fizeram com você, mas o que é que você faz com isso? Entendeu? Assista esse vídeo e depois a gente vai entrar na segunda engrenagem. Vamos lá.
Aumenta um pouco. Diante de todas as dificuldades, Nick acreditou no seu poder e mudou sua história. Hoje, Nick tem mais de 20 mil links na internet e ocupa seu tempo com conferências motivacionais. Apesar de sua deficiência, duas coisas foram essenciais para sua vida: jamais desistir e ser feliz. Gostaram? Quem sabe tem? Chega um momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente que isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será completa. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer as dificuldades. Assim. Isso é Deus. Obrigado. Diante desse testemunho, aí você olha para a sua realidade, eu não sei você, mas eu sinto vergonha. Vergonha de reclamar de tantas coisas. Entende? Ele é casado, servo de Deus. Que testemunho lindo, que abençoa. Mas vamos à segunda engrenagem. Neemias capítulo 1, nós estamos fazendo estudo bíblico, sem pressa. Nós vamos levar aí talvez alguns meses falando das outras engrenagens. Por favor, pode soltar o vídeo, soltar o slide da engrenagem, por gentileza. Neemias capítulo 1, que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Recalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos.
Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Está dando um pouquinho de microfonia. Mas se voltardes para mim, e obedecerdes aos meus mandamentos e os cumprirdes, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Senhor, fala-nos através da tua palavra nesta manhã. Eu quero ser apenas boca do Senhor, para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa que está caminhando numa rota de vida sem sentido, sem propósito. Eu oro para que o Senhor me dê clareza, me dê facilidade na palavra, e mais do que isto, para que aquilo que for dito seja entendido pela instrumentalidade e ação do Espírito Santo. Nós lemos a palavra e vamos nos debruçar sobre ela. Fala conosco, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando falamos em engrenagem, nós estamos pensando num conjunto de peças que interagem entre si. A engrenagem sozinha não faz sentido. Engrenagem é uma peça cuja função está em dar movimento a outra peça. Se uma engrenagem estiver rodando sem conexão, ela não gera movimento. Por isso nós usamos esse tema para refletirmos no livro de Neemias, numa perspectiva que ajude você de forma prática. E quando falamos em sucesso, nós estamos pensando em alcançarmos alvos que estabelecemos para as nossas vidas. Sucesso não é necessariamente ter dinheiro, mas sim como é que a nossa vida pode representar e trazer bênção na vida de outra pessoa. Para o cristão, o sentido da nossa vida está no fato de que, através de nós, a graça de Deus precisa ser derramada sobre a vida de outros. E hoje eu quero falar sobre a importância da oração, que é a segunda engrenagem. Não basta ter propósito definido, é preciso que este propósito seja regado pela oração.
A história de Neemias é marcada por muita oração. Ele fez tudo debaixo da oração. Eu quero mesmo encorajá-lo a se debruçar durante aí um tempo, lendo o livro de Neemias e destacando os momentos de oração. Na minha Bíblia, quando eu leio o livro de Neemias, eu coloquei ao lado de cada uma oração uma cruz, para que eu identifique, pondo os olhos no texto, saber que ali é uma oração que Neemias fez. Nesse capítulo 1, 11 versículos, 3 deles falam sobre o propósito e o restante fala sobre oração. Muitos bons propósitos vingam porque foram regados pela oração. Ou por outro lado, outros bons propósitos não avançam ou avançam de forma equivocada por falta de oração. A oração é como ar para os pulmões. Sem o ar, o pulmão morre. Na época da pandemia, quantas pessoas morreram como se afogando no seco, por falta de condição de respiração. Oração é como sangue para o corpo, sem sangue o corpo morre. E eu quero nessa manhã, nesse estudo bíblico, encorajando você a se deter no texto. Eu quero destacar aqui quais são as marcas da oração que Neemias fez. A oração dele começa no verso 5 e vai até o versículo de número 11. Primeira coisa que eu quero destacar é que Neemias não perdeu a sua vida espiritual, mesmo vivendo em um ambiente pagão. O texto do capítulo 1, verso 11, termina com essa afirmação: eu era copeiro do rei. Eu já disse para você que essa era uma honra. Ser copeiro do rei trazia para a pessoa um peso de responsabilidade e de destaque na sociedade, porque ser copeiro do rei representava ser guardião da vida do rei. Ou seja, antes do rei provar, o copeiro provava. Capítulo 2, verso 1, diz assim: quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei. Veja na sua Bíblia, capítulo 2, verso 1, eu o tomei e o dei ao rei. Ou seja, ele se colocava na frente. Agora é interessante que Neemias não sacrificou nenhum princípio vital ao receber o favor real de se tornar copeiro do rei. Ele permaneceu fiel à sua nação e leal ao seu Deus. Ele era conhecido como um simpatizante da causa dos exilados oprimidos lá em Jerusalém. Esse é um grande desafio, porque ele estava debaixo de uma nação pagã, mas não comprometeu os seus valores e princípios. Este é um grande desafio. Há pessoas que crescem numa igreja, ou que já fazem parte de uma igreja, e que começam a estabelecer relacionamentos com pessoas de fora da igreja, o que é saudável, se esta relação objetivar, levar a palavra
através da sua vida para a pessoa com quem você está convivendo. Mas, infelizmente, há muitos que começam a estabelecer vínculos e comprometem os princípios, se deixam influenciar, começam a fazer concessões, e há aqui um sem número de exemplos desta comunidade mesmo, de pessoas que cresceram aqui, que aprenderam a palavra de Deus aqui, que cantaram no coro infantil que vai se apresentar hoje à noite aqui, mas o indivíduo vai crescendo e vai entrando na faculdade, por exemplo, e ao invés de influenciar, ele é influenciado, compromete princípios. Neemias, vivendo no ambiente pagão, ele não comprometeu o princípio. E aqui cabe dizer aquilo que Salomão diz no livro de Provérbios, capítulo 1, na Nova Versão Internacional, verso 7 de Provérbios, capítulo 1, se você puder abrir a sua Bíblia, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Agora olha o que diz o verso de número 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Claro assim. Não ceda. Se os maus tentarem seduzi-lo, diz Salomão, não ceda. Você tem cedido? Então a primeira coisa que eu chamo a atenção é que Neemias não sacrificou nenhum princípio vital ao aceitar o favor do rei de ser copeiro. Compreende isso? Mas há uma segunda coisa que eu quero chamar a atenção aqui. É que Neemias orou de forma consciente e comprometida. Veja o verso 4 que diz assim. Você está abrindo a sua Bíblia aí, irmão? Quando ouvi estas palavras, ou seja, as notícias que ele recebeu, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Uma leitura rasa pode nos levar à compreensão de que Neemias ouviu as notícias, lamentou, jejuou, orou e se levantou e foi agir. Aí eu me debrucei no texto e percebi um detalhe muito interessante. O rei era Artaxerxes. Provavelmente ele começou a reinar entre abril e novembro. Isto porque o texto diz no verso 1 do capítulo 1, que foi no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Mês de Quisleu equivale ao mês de novembro, no calendário judaico. Mas quando é que ele foi falar com o rei? O capítulo 2 nos diz que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Ou seja, o mês de Nissan era o mês de abril. Ele teve a informação no mês de novembro.
mas foi ter com o rei, expressar o seu desejo no mês de abril. Quantos meses? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Sabe quantos meses? Às vezes a gente pensa que Neemias teve a visão, já saiu agindo. Neemias não foi emocional, mas foi intencional. Neemias não foi precipitado, ele foi cauteloso. Orou por 6 meses. Irmãos, há decisões que a gente não pode levar 6 meses orando, você precisa decidir logo. Às vezes há pessoas que dizem assim, estou orando, mas estão orando por algo que precisa ser feito. Imagine, por exemplo, meus irmãos, que eu tenho um problema no carro, um barulho que aparece no carro. Aí eu digo assim, eu estou orando para Deus me dar direção no momento que eu vou consertar o carro. Tempos atrás apareceu um problema lá na roda do carro, eu já fiquei alerta. E levei logo para consertar, porque você tem que agir. Mas há outras coisas, outras decisões que você precisa levar um tempo para a coisa amadurecer. No caso de Neemias, foram 6 meses. Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Porque se lermos precipitadamente, quando diz aí que ele lamentou por alguns dias, foram 6 meses, até que ele se apresenta diante do rei. Antes de qualquer decisão, Neemias mergulhou na oração. Você que vai casar, você tem que jejuar e orar. Você que vai fazer um negócio, você precisa pedir a direção de Deus e não trazer Deus para uma decisão, para uma ação já tomada sem que Ele tenha sido consultado. Compreende? Oração antes da ação. A grande verdade é que muitas vezes agimos sem oração e oramos sem ação. Estou orando. Mas a coisa que a pessoa precisa fazer logo. Estou orando. Imagine na experiência que nós vivemos, que eu ainda estou administrando na minha mente e coração. Zeloso com a minha saúde, naquilo que compete à saúde do homem, todo ano fazendo a visita ao médico, como fiz no ano passado, tudo ok. O meu médico faleceu, e a minha esposa teve de Deus uma orientação, vamos procurar um outro urologista, e eu fui buscar um médico, e o médico fez o exame de toque. Tem homem que foge disso. Estava tudo ok, nós vamos pedir um PSA. Pediu o PSA, que antes era 4 ponto alguma coisa, segundo o médico, natural, normal para a minha idade, e veio um PSA acima de 6, e o médico pediu uma biópsia. Fui para o hospital, fiz uma biópsia sedado, o material foi levado para exame, 6 fragmentos que foram extraídos, fiz o exame, depois peguei pela internet o resultado do exame,
sentado no sofá da minha casa, com o celular aberto, fazendo aquilo que a gente faz, indo ao Dr. Google, e lá apareceu neoplasia, e não sei mais o que, no score Gleason 7, 4+3, aí eu fui perguntar à internet, e lá dizia, indicando um câncer. Meus irmãos, isso foi no mês de janeiro. Logo liguei para o meu querido irmão e ovelha, Dr. Carlos Roberto, oncologista que deve estar me ouvindo. Era de noite. E ele disse, vem aqui, pastor, e fomos lá, eu e Débora. E depois disso tudo, você sabe o desfecho. Um câncer. Câncer sempre será assustador para qualquer pessoa. Um câncer. No dia 2 de fevereiro, completando 40 anos de casamento, fizemos aqui a declaração, e ao final do culto eu dei a notícia para a igreja. Alguém pegou aquele vídeo, cortou só essa parte final, e aí ganhou o Brasil, ganhou o mundo. Porque eu estava falando com a comunidade, a igreja. Já anunciando a data da cirurgia. Agora imagine, se eu dissesse assim, estou com câncer, mas vou orar primeiro, para saber se eu devo ou não operar. Graças a Deus que estava encapsulado. Temos aqui médicos, temos aqui gente da área da saúde, estava encapsulado. Fiz a cintilografia para ver se tinha ido para o osso, graças a Deus não foi para o osso. Mas imagine, se eu agisse da forma como muitos fazem. Há coisas que você tem que agir logo. Entende, irmão? Há outras que você pode deixar amadurecer. Nesse caso, seria insensatez deixar amadurecer. Então, isso me chama a atenção no texto. Quantos estão comigo até aqui? Amém? Oração sem ação é emocionalismo. Mas ação sem oração é legalismo. Terceiro lugar, eu vejo nesse texto, na oração de Neemias, que Neemias orou reconhecendo quem é Deus. Suspeito que muitos não têm uma compreensão clara de quem é Deus. Olha o que ele diz sobre Deus, verso 5. Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Há aqui 3 referências distintas do nome de Deus. Quando ele diz, ah, Senhor, é a palavra Jeová, Yahvé, Jeová. Depois ele diz, Deus dos céus, é a palavra Elohim. Depois ele fala, Deus grande e temível, é a palavra El, que aparece em conjunto com outras designações, El Shaddai, El Elyon, e por aí vai. Mas ele começa reconhecendo o Senhor, ah, Senhor, e começa com o nome sagrado de Deus, que o judeu não pronuncia, chamado tetragrama sagrado. São 4 letras hebraicas. Iô, Iot, Re, Vav e Re. Que é o nome que Deus deu a Moisés
Lá no livro de Êxodo, quando Moisés perguntou assim, mas quando eu for a Faraó e ele perguntar quem me enviou, o que é que eu digo? E é ali que aparece o nome de Deus. Diga que o eu sou te enviou. 4 letras. Interessante, irmãos, que são 4 consoantes, não tem vogais. Por isso, o nome de Deus não se sabe a pronúncia certa. Jeová, Javé, Ervá. Mas eu ouvi uma explicação muito interessante da forma de pronunciar o nome de Deus, que eu achei bastante plausível. Que a melhor forma de pronunciar o nome de Deus é representada por isso. O som da respiração. Eu achei fascinante. Neemias reconhece que o Senhor é. Que descrição extraordinária, irmãos, do verso 5. Grande, temível, que guardas a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Quanto maior Deus se tornou para ele, menor se tornou o problema dele. Muitas de nossas orações são apenas pedidos a Deus que abençoe alguém que está doente e os mantenha na labuta, mas a oração não é mera tagarelice, é uma guerra. É uma guerra. Meus irmãos, a visão que temos acerca de Deus define a qualidade da nossa oração. Não fazemos orações ousadas, porque a nossa compreensão é diminuta de Deus. Pensa no camarada que disse para o sol, para sol. Quem é que foi que falou isso? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Josué ou Elias? Ou Eliseu? Uma oração ousada. Uma oração confiante. Pensa em Moisés diante do Mar Vermelho. E o Senhor Deus disse para ele, tocar e o mar ia se abrir. Isso só é possível quando se tem uma elevada compreensão de quem é Deus. Entende? Mas há uma quarta verdade, e a última delas. Você pode dizer amém? O amém pela última verdade ou porque você entendeu? Você está entendendo, irmão? Senão eu prego tudo outra vez. Aliás, deixa eu fazer uma pausa aqui. Você sabe que eu tenho pensado em pregar a mesma mensagem de manhã à noite, porque a gente observa que a gente tem 2 auditórios. O auditório que virá hoje à noite, talvez por conta do encerramento do mês da família, que a gente está encorajando a pessoa a trazer a chave, simbolicamente, para a gente consagrar a casa através da chave, mas normalmente a gente tem um auditório de manhã e tem um outro auditório à noite. E eu estou considerando pregar o mesmo sermão, sabe por quê? Porque olha o auditório que está aqui, muito provavelmente, muitos não virão à noite, por razões variadas. Então, fica atento. Fica atento, fique na pista.
Mas a quarta e última verdade que eu quero extrair do texto é que Neemias orou com consciência do seu estado pessoal, mas também com uma visão social. Verso 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Preste bem atenção, irmão. A visão que Deus deu a Neemias o fez interceder pelo povo. Seu pedido não era para alcançar um objetivo pessoal, mas um propósito coletivo. Guarde o que eu vou lhe dizer repetidas vezes, já tenho dito. Tudo que divide a igreja tem o dedo do inferno, do diabo. Uma das estratégias do inimigo de nossas almas é fazer-nos insensíveis ao pecado. E mais do que isso, fazer-nos amantes do pecado. Perdemos o temor, perdemos o fervor, perdemos a paixão, perdemos a santidade. Josué capítulo 3, verso 5. Santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quem é que quer maravilhas de Deus? Mas há um pressuposto: santificai-vos. Não há um só mover de Deus na história da humanidade que não tenha começado com fervorosa oração. O pecado endurece o coração. O pecado cega. O pecado insensibiliza. O pecado engana. Não é sem razão que o inimigo tem hoje, um dos seus nomes é enganador. É enganador. O pecado faz-nos pensar que o que dá certo é certo. O pecado separa de Deus. Mas a oração, aliada à visão, começa a gerar movimento. Eu digo com tristeza, irmãos, que a nossa igreja hoje não tem a vida de oração da igreja pequena, lá na Paulo de Fronten, 279. Quando fazemos vigílias de oração todo mês, de 10 horas às 6 da manhã. Oramos pouco. Oramos pouco. Os cultos nossos de oração são cultos vazios. Vazios. Cada um tem o seu motivo para não vir. Mas eu acredito que o culto mais concorrido da igreja deveria ser o culto de oração. O diabo tem distraído as pessoas e não é falta de tempo, porque, sinceramente, olha o tempo que você dispensa para a internet, para o WhatsApp, o YouTube, Instagram. Qual é o tempo que você tem dispensado? Há muita distração. Muita distração em torno da palavra.
Sinceramente, irmãos, nós não vamos mudar a forma da igreja ser igreja. A centralidade do culto não está no coral, não está no louvor, não está em qualquer outra coisa que não a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Atos 12:5 diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eu quero finalizar contando uma ilustração. Um velho carpinteiro ficou encarregado de construir alguns engradados para as roupas que a sua igreja estava enviando para um orfanato na China. No caminho de volta para casa, colocou a mão no bolso da camisa para pegar os seus óculos, mas eles tinham sumido. Quando repassou mentalmente as suas ações anteriores, percebeu o que acontecera. Eles tinham caído dentro de uma das caixas que a esta hora já estavam num caminhão a caminho do porto. Era uma época difícil. Ele estava sem dinheiro para adquirir óculos novos e ficou muito constrangido com o fato, pois já havia doado seu tempo e seus talentos em favor daquele orfanato. De certa forma, sentiu-se injustiçado, mas logo superou isso, pois Deus o abençoou, fazendo com que um amigo suprisse a sua necessidade. Vários meses depois, o diretor daquele orfanato na China voltou ao seu país e quis visitar todas as igrejas que o apoiaram na China. Quando veio à igreja daquele carpinteiro, o homem agradeceu as pessoas daquela comunidade por sua generosidade em apoiar o orfanato. E, retirando os óculos do rosto, ele disse: mas acima de tudo, eu tenho que lhes agradecer por estes óculos que vocês enviaram. Alguns soldados comunistas tinham passado pelo orfanato e destruído tudo, inclusive meus óculos. E eu estava desesperado. Mesmo se tivesse dinheiro, simplesmente não havia como comprar óculos novos. Além de não poder enxergar bem, tinha uma enxaqueca todos os dias. Meus auxiliares e eu decidimos orar sobre isso. Foi então que os seus engradados chegaram e recebemos este par de óculos. Era como se eles tivessem sido feitos sob medida para mim. Eu quero lhes agradecer muito por eles. Deus os abençoe. Os membros daquela comunidade não tinham a menor ideia de como aqueles óculos foram parar lá. O velho carpinteiro sorriu, mas não contou nada para ninguém, até o dia de hoje. Nós oramos e Deus age de forma surpreendente. Qual é a segunda engrenagem? Primeira visão. Depois, põe aquela imagem da engrenagem rodando, por favor. Depois, a oração. Aí a gente vai começando a montar a máquina. Começando a montar a máquina. Começando a montar a máquina. Vamos ficar em pé? Olha lá. Se bem que ali as engrenagens não estão conectadas, né? Não estão conectadas. Aquilo ali é uma ideia não precisa. Você está entendendo o que a gente está pregando aqui? Instruindo a igreja. Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre o engajamento de todo mundo, que é
o compromisso. Eu disse aqui, pastor Reuel, meu filho que está lá em Lagoa Santa, se preparando para ser capelão da aeronáutica, ele disse para a gente que todos os soldados precisavam perfilar, precisavam estar em determinado horário, e um atrasou alguns poucos minutos. E porque um atrasou alguns poucos minutos, todos foram obrigados a escrever 15.000 vezes a expressão seguinte: a falta de compromisso de um compromete o compromisso de todos. E é verdade. E é verdade. Antes de orar, eu quero dizer para o irmão o seguinte: como pastor, nesses anos todos, eu tenho tentado fazer o melhor. Com lutas que ninguém aqui pode dimensionar. Tentado fazer o melhor. Posso não pregar bem, mas eu tento me preparar bem. Tentado fazer o melhor. Tentado fazer o melhor. Quando eu estava lá no hospital, com dores terríveis, por causa da infecção, com a máscara de viagem nos olhos para ficar no escuro, e eu falava com Deus assim: Senhor, sinceramente, eu pensei que Deus fosse me convocar. Eu pensei que vocês iam cantar "Hei de ver meu Salvador", porque eu não ia cantar, né? Nessas alturas. Mas eu fiz uma oração. Eu disse assim: Deus, se o Senhor me chamar, que pena. Mas eu estou com consciência tranquila de que dei o meu melhor. Eu falei em pensamento. Várias vezes eu dei o meu melhor. Compreende? Eu prego com lágrima nos olhos. E quero pregar com lágrima nos olhos, pedindo a Deus que toque o seu coração. Nós vamos orar nesse momento, orando também pela Mariana, que está lá em cima, fez aniversário ontem. É hoje? Deus te abençoe, Mariana, tá bom? Quantos aqui foram abençoados com essa palavra? Solange também fez aniversário ontem. Foi abençoado, irmão? Foi? Amém. Senhor, muito obrigado pela experiência de culto desta manhã. Quero agradecer pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. De abrir a Bíblia para o povo. Eu quero agradecer ao Senhor porque eu sei que a palavra é viva. E oro para que o Espírito Santo retire, Pai, da nossa mente todo bloqueio. Que o Espírito Santo nos leve a compreender as artimanhas do inimigo de nossas almas, que sempre visam nos distanciar do Senhor. Ó Deus, aqui está a Tua igreja, Teu povo, que se chama pelo Teu nome. Desperta-nos para uma vida de oração,
para um estilo de vida de quem ora. Eu peço isto por mim e peço pela igreja, Senhor. Peço pelos enfermos, irmão Guedes. Peço pela família enlutada da irmã Ruth, também da irmã Hélida, cujo tio Lílio faleceu, Pai, nessa semana passada. Peço por aqueles que estão completando mais um ano de vida, Senhor. Peço por nossas famílias, como o inimigo tem agredido a família, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha nos ajudar. Oramos como Neemias, pedindo a tua ajuda, Senhor. É o Deus grande e temível, um Deus que honra a aliança com o seu povo, com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Senhor, fala conosco. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado desde agora e para todo sempre. Amém. Vá em paz, Deus abençoe, uma boa tarde para todos. Alô. Aqueles irmãos que puderem ajudar